O gerente endoidou porque ele começou a perceber que os comerciais estavam um pouco criativos, que a gente tinha perdido o sotaque, que a publicidade feita aqui poderia ser feita em qualquer outra cidade do Brasil. Aí o gerente não teve outra saída. Ele realmente endoidou. Olha, eu tive sempre muito receio em relação ao curso de publicidade, mas ele tinha que ser criado de alguma forma, né? Porque a Unifor havia criado dela antes, então a federal tinha que criar, tinha que dar uma resposta. Assim, muitas pessoas nos procuravam e a gente não tinha curso de publicidade. Mas o meu medo, a minha inquietação é porque nós não tínhamos os equipamentos, nós não tínhamos, podíamos até ter pessoas que poderiam se preparar, como se prepararam e deram conta, mas nós tínhamos assim essas lacunas de não termos o que os estudantes precisavam ter para testar, para se profissionalizarem, para chegarem a ser profissionais. Mas terminou dando certo, né? Hoje o curso é bem avaliado. A publicidade é comunicação social, claro que é comunicação social. Mas durante muito tempo nós fomos estigmatizados, nós sofremos preconceitos, porque diziam que a gente tinha vendido a alma ao diabo, que a gente trabalhava para o capitalismo. Então, muitas vezes, nas semanas de comunicação lá da UFC, quando havia apenas o curso de jornalismo, quando eu era convidado para participar de alguma discussão, eu já sabia que, na verdade, eu estava sendo convidado para ser agredido, mas eu ia assim mesmo, né? Tentava fazer cara de paisagem, riso de aeromoça e ia, né? Mas é complicado isso, porque por que estigmatizar a publicidade? A publicidade ela pode defender um consumo consciente, ela pode defender a sustentabilidade, ela pode defender várias bandeiras que são importantes. E a publicidade, ela, do ponto de vista ético, ela me parece muito fortalecida quando ela se assume como publicidade. Então o anúncio tem o nome da agência, tem quem anuncia, quem paga, né? O que aquele anúncio quer, sabe? Então não há mascaramento como há mascaramento no discurso editorial, no discurso jornalístico, onde a gente sabe que os comprometimentos são muitos, em vários níveis, com os empresários, com os governos, e o jornalismo reivindicava uma pureza ideológica que, na verdade, ele não tinha, né? Então, não é assim, sabe, jornalismo versus publicidade. Tudo é comunicação social. Mas eu havia prestado um concurso, tinha tirado o segundo lugar e rolou um pouco na justiça até que me chamaram, né? E quando me chamaram, eu fiquei em dúvida, porque eu tinha realmente um salário, eu ganhava 6 ou 7 vezes mais nas agências do que o que eu ganharia na universidade. Então, algumas pessoas diziam que eu estava ficando maluco, mas eu acho que foi uma decisão muito acertada, assim, porque eu saí da publicidade, mas eu não rejeito o que eu fiz, eu não renego. E, ao mesmo tempo, eu pude dar uma contribuição ajudando a formar outros profissionais, jovens profissionais que hoje estão no mercado. Então, eu penso que na academia a gente ajuda a formar as pessoas. Eu sempre achei muito interessante que um grande número de jovens queria fazer publicidade sem que houvesse a exigência do diploma. Então, por que vem tanta gente para cá? É porque a Universidade Federal, as outras faculdades particulares que mantêm cursos de publicidade, elas têm uma preocupação em fornecer informações, em dar dicas, digamos, em burilar esses jovens que querem fazer publicidade. Então, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo fato de não estão vindo aqui só para pegar um diploma, né? Estão vindo aqui para conversar com a gente, para saber, para receber referências bibliográficas, enfim. Eu sempre tive uma recusa e continuo tendo muito grande por aqueles manuais funcionalistas norte-americanos que tem que fazer assim, que tem que fazer assim, que tem que fazer assim. Então eu sempre busquei
catar, realmente garimpar o que é que eu poderia trazer dos grandes pensadores da alta literatura para eles, né? Nos anos 70 nós tivemos a implantação do offset, que trouxe uma valorização da mídia impressa, né? Dos anúncios de jornal. Todos os jornais de Fortaleza passaram a ter uma melhor qualidade de impressão. Também a televisão ganha cor. Era um período autoritário, mas o período autoritário não chegou a censurar as agências, não foi para dentro das agências como foi para dentro dos jornais. Na década de 80 a gente tem a redemocratização, talvez seja o fato mais marcante, né? E nós tivemos também com a Constituição de 1988 uma possibilidade de uma mídia regional, não apenas essa mídia centrada nos centros hegemônicos, essa mídia rígida, né? Nos eixos hegemônicos do Brasil. Nos anos 90 a gente vai viver um momento, nem sei bem, acho que para mim os anos 90 não tem muito assim uma cara definida. E nos anos 2000 a gente vem com essa expectativa de internet, vem com novas mídias, com novas tecnologias, e a publicidade vai se beneficiar muito disso tudo. Eu vejo esse brilho e esse momento marcante da publicidade cearense no final dos anos 70, início dos anos 80, quando nós tivemos uma investida grande de outras agências, a Mendes de Belém do Pará, a Ítalo Bianchi, a DM9 da Bahia, elas se instalaram em Fortaleza. Então as agências daqui tinham que resistir. E como elas resistiram? Elas resistiram se voltando para essa questão da cearensidade. A Escala Publicidade, ela, depois de alguns dias de reunião, nós fomos para uma casa na Prainha, ela lançou a Carta da Prainha, onde defende a adoção de referenciais da cultura e a busca de uma linguagem regional para a publicidade feita pela Escala. A Marque também foi buscar referências, publicou anúncios belíssimos com artesãos de Juazeiro do Norte, com cordelistas, com cantadores, sabe? Então nós tínhamos aí pessoas muito sérias e muito criativas envolvidas nisso, né? E tínhamos empresários que acreditavam e que nos davam margem para fazer isso. O Barroso Damasceno na Escala, o Nazareno Albuquerque e o Rubens Frota na Marque. Aí nós tínhamos aí como profissionais e como diretores de criação o Augusto Pontes, Braz Henrique, Paulo Linhares. Então isso tudo gerava um clima muito... Dodora Guimarães foi uma outra pessoa também que viveu esse momento. Nós vivíamos nós trocávamos, nós nos contagiávamos com essa possibilidade de fazer uma publicidade diferente. E essa publicidade nova, diferente, voltada para esses referenciais da cultura, ela significou prêmios, significou, digamos, a gente jogar luz em cima do que se fazia aqui. Era tudo muito pequeno, tudo muito, digamos, improvisado, ainda a herança dos velhos maravilhosos, mas limitados, corretores de anúncios que saíam com a pastinha debaixo do braço para tentar conseguir alguma verba, algum apoio. E depois eles mesmos redigiam anúncios que recebiam ilustrações de pessoal do jornal e alguns spots de rádio que eram gravados. Então a gente teve essa gênese que a gente não pode negar, que é importante, mas que precisava ser superada. E com as agências nós vamos ter isso tratado de outra forma, de uma forma mais profissional, de uma forma, digamos, mais instigante, mais provocativa. Então, se a gente não busca, se a gente não quer superar, né, a mesmice, né, uma publicidade que não tem cara, que pode ser feita em qualquer lugar, que faz questão de não ter sotaque, então acho que a gente termina caindo numa vala comum. Acho que não é interessante para quem anuncia, não é interessante para as agências, não é interessante para o receptor. O Assis foi um profissional muito interessante. Ele reforçou muito o varejo, né? Ele não tinha, digamos assim, pudores em fazer varejo. Outras agências sempre faziam um varejo muito
digamos, muito bem comportado, muito quieto, que não respondia às expectativas dos anunciantes. E o Assis não tinha esse problema, né? Ele, às vezes, ele mesmo ia ser o garoto propaganda de algumas empresas. Ele e o Tarcísio Tavares não tinham problemas em se apropriar de bordões de grandes empresas nacionais, Barato Todo Dia, que era das Casas da Banha, do Rio de Janeiro. Então, acho que, sabe, eram pessoas muito dispostas, que faziam tudo, que eram contatos, que eram mídias, que eram criadores, que eram apresentadores das peças no final, né? Então, o Nazareno, ele entrou como a Mark, do Nazareno e do Rubens, eles entraram como uma proposta de uma agência que faria campanhas bem cuidadas, bem profissional, mas eles tiveram a sensibilidade de adoção da chamada linguagem cearense. Então, eles souberam dar uma guinada num determinado momento. Depois, a agência começou a perder espaço, começou a perder contas, não sei bem, são questões empresariais, são questões de gerenciamento, às vezes são questões que passam por tantos aspectos que a gente não tem como dar conta deles. Mas, assim, a Mark, bem como a Scala, publicidade, serão sempre duas balizas, dois momentos muito importantes da publicidade no Ceará. A gente está falando das nossas formações aí, né? Dos caras responsáveis por fazer esse mercado, que a gente tem a responsabilidade hoje de continuá-lo. São esses caras que formaram o mercado, são os formadores desse mercado, né? O Nazareno, eu acho o Nazareno um cara fantástico. Aprendi demais com o Nazareno. O Nazareno, ele sempre pensou grande, né? E a agência que ele fez desde o início foi grande. Então, e ele aplicava essa leitura a cada peça. Isso eu aprendi com ele, acho que o Andrei também aprendeu isso bem com ele. Cada peça pode ser bem interessante, você pode fazer muito bem, você pode ganhar um prêmio importante com uma peça muito simples. Seja um panfleto, seja um anúncio pequeno, né? Seja um mero spot de rádio que vai rodar um mês. Ele tinha essa pegada de ser grande em tudo que faz. Vive. Publicidade pode viver sem conta de governo. E algumas grandes agências brasileiras nunca tiveram contas de governo. Talvez as agências mais criativas e mais premiadas elas não tiveram contas de governo. Acho que as contas de governo, elas são uma contingência. Às vezes você é obrigado a ter. Aqui no Ceará a gente entende, porque o mercado é muito pequeno, nós temos alguns grandes grupos, né? Dias Branco, Queiroz, Beto Studart, mas assim, essa não é a realidade do mercado. A realidade do mercado é a realidade de pequenos anunciantes, pequenos e médios, talvez mais pequenos do que médios. Então a gente tem que recorrer, as agências têm de recorrer às contas governamentais, mas ela sobrevive sem ela. Conta de governo não é uma condição especial para uma agência sobreviver. Tem gente que trabalha no mercado sem conta de governo alguma e sobrevive razoavelmente bem. A conta de governo, ela tem uma verba maior que quem consegue conquistar tem essa segurança que a gente estava falando aqui. Mas não é essencial para sobreviver, não. Tem gente que faz um trabalho maravilhoso e tem gente que opta por voltar seu trabalho especificamente para a conta de governo e aí quando perde, você tem que correr atrás do tempo perdido, porque a sua agência já não tem mais clientes particulares, entendeu? O ideal é que você saiba equilibrar o seu trabalho para atender uma conta de governo e uma conta do setor privado. Tudo depende do seu bom trabalho. Acho que é possível você ter uma agência sem governo, sim. Existem várias agências no Brasil e no mundo, no Ceará, que não atendem conta de governo. Acho que é viável. Olha, se o lobby for regulamentado, eu acho que pode ser uma coisa boa, mas acontece que não dá para você... O lobby, ele não tem como ficar totalmente visível, vai ter sempre uma parte do lobby que é submerso, é um meio iceberg, então a gente vê apenas as pontas, a gente vê apenas talvez os que vão dar os recados, a gente vai ver apenas os que aceitam se queimar, mas essa verdadeira tramóia, essa negociação
ela é sempre feita nos bastidores, assim, não tem como você jogar luz em todo esse aparato, em toda essa estrutura do lobby. Eu acho que soa falso, não é bem assim, não é tão fácil também de fazer assim. Né? A gente precisa realmente depurar algumas coisas e trabalhar de uma forma mais consciente, com menos pressões, mas não penso que vai ser tão fácil assim, não. Total. Total. Você já tem isso rodando em outros mercados. O lobby nos Estados Unidos é uma atividade regulamentada. E funciona, e está lá. Né? Não que você não possa advir de lá algum outro escândalo de outra patente. Né? Mas ele funciona como uma atividade a mais. Né? Então, que é possível, eu acho que é. O lobby, essa palavra, quando ela é pronunciada, ela já contém um ranço inerente, né? Já parece uma coisa escusa. Então, na minha opinião, acho que o lobby ele é danoso para qualquer situação na vida, não só na propaganda. Se ele vai ser regulamentado, é você regulamentar uma coisa que é danosa. Você não está focando naquele seu trabalho bacana que você fez de comunicação, você está tentando influenciar por algum outro meio que não é esse. Então, eu não acho bacana essa regulamentação, nem para propaganda, nem para qualquer coisa que seja na vida. Assim, tá cheio de hemorroidas e a comadre com varizes? Você pergunta, você responde. Continuamos só dando. O amigo até a Policar procuraram o George e foram prontamente atendidos. Quando o sujinho saiu... Nós temos tudo para ter uma propaganda diferente, né? Nós temos um sotaque, como eu falei, mas mais do que sotaque, não estou defendendo folclore, nós temos uma visão de mundo, nós temos uma luz, nós temos cores, nós temos um jeito de ser. Então, acho que tudo isso poderia estar na publicidade cearense, esteve durante algum tempo, não está mais. Cara, eu acho que tem uma coisa que você vê eu não diria só na propaganda do Ceará, mas você vê em mercados regionais, seja ele nordestino, brasileiro ou americano. Mas em mercados regionais você tem a coisa eu acho que a simplicidade é um caminho universal para boa ideia, para boa solução, né? E exatamente porque a gente não tem muitos recursos, eu estou falando de um estado que é 2% do PIB do Brasil, né? Então, assim, a simplicidade da ideia é que está a genialidade dela. Você pega um anúncio como o Think Small, né, da BBDO, ele é um anúncio simples demais, só que ele tem uma ideia poderosíssima no mercado que só pensa grande, um mercado onde a pessoa é estimulada a vida toda desde do seu nascimento a pensar gigantescamente, de forma megalomaníaca, né? E o cara vem com o Think Small, né? É um anúncio clássico disso. E é um anúncio meramente, um layout simples, clean, né? Mas com uma ideia poderosa. Você tem algumas peças no Ceará que buscaram e algumas atingiram essa simplicidade, exatamente porque o recurso é escasso, né? Então, eu acho que esse é um caminho. Pelo contato que a gente tem aqui com o que é feito ao redor do mundo, isso já foi muito bem absorvido pela comunicação daqui. Eu acho que tem uma mescla interessante do que é feito no macro para a gente utilizar o nosso sotaque no micro, entendeu? A publicidade cearense ela tem uma carinha própria, sabe? Ela sabe utilizar coisas bacanas de fora, mas sempre tem aquele jeitinho nosso cearense aqui, bem incutido no sotaque da comunicação, entendeu? Vamos definir o que é estereótipo e estigma aí, porque a rigor o que você faz são parâmetros mentais que estão presentes na cabeça das pessoas. Você pega isso e transmuta em outra linguagem, né? Então vamos entender o que é o cearense cabeça chata, é isso? Se isso é um estereótipo e estigma, acho que é viável. Mas se não, não vou usar o pinheiro, vou usar o pé de mandacaru, vou usar o pé de oiticica, eu acho que lá atrás, nesse momento da formação da propaganda cearense, você tem belos exemplos de propaganda que falam de uma forma regional, mas a exemplo daquele cara que cantando a sua aldeia universal,
a mesma coisa. Ao olhar para o umbigo, ele consegue mostrar que o umbigo pode ser do tamanho do mundo, né? Enquanto linguagem, né? Então, você valorizar de forma moderna e estética a tua linguagem própria, eu acho que isso é viável de fazer boa propaganda. Acho que foi feito pela Scala bem, acho que foi feito pela Mark muito bem, acho que foi feito pela Slogan muito bem, e por todas as outras que eu citei aqui, em algum momento da passagem delas no mercado. Acho que a gente fez isso razoavelmente bem. Um exemplo de anúncio que a gente tem, que a gente não esperava, que acabou ganhando Nova York, é o São José, né? E é curioso do cara entender aquela propaganda lá, mas é que a linguagem que foi usada lá é universal, né? Não foi só o pictórico do São José, né? Tinha uma linguagem de ideia universal ali naquele anúncio, né? Uma linguagem que acabou sendo entendida por todos. Não foi o ícone São José que era determinante ou não para isso. Ele era um fator importante para o cara entender a ideia, né? Mas um outro exemplo que eu estou lembrando aqui é da campanha dos meninos do Cleiton e do Pedro e do Leonardo Gonçalves, que fizeram, e que, pô, tá no anuário, é ouro no anuário, feito aqui no Ceará, maravilhoso, uma campanha maravilhosa, que usa xilogravura, né, simulando capa de jornal, né? E aquilo é bem feito, aquilo é estético, aquilo é bonito. Mesma coisa, o próprio Gilmar tem uma peça no design do anuário, que, salvo engano, ele fez com o Evandro Abreu, que já usava xilogravura lá, né? Então, assim, é viável fazer propaganda que tenha uma profunda relação com os arquétipos culturais locais, mas de forma universal? Acho que é viável. Dá para fugir do meramente caricato. É claro que é. Fugir dos estereótipos, fugir dos clichês, sendo regional, é possível, sabe? Guimarães Rosa provou que era possível, sabe? Uma boa parte da música popular brasileira prova que é possível, sabe? Os balés do Grupo Corpo provam que é possível. Parte do cinema, o cinema de Glauber Rocha mostra que é possível. Eu acho que o regional não é uma coisa a ser evitada, não é uma coisa ruim. Ela é ruim quando ela é uma caricatura, quando ela é uma apropriação mal feita, sabe, uma cópia, uma diluição do que a gente vive. Sim, é possível ser regional sem apelar para esse tipo de estereótipo. Já foi-se o tempo em fazer anúncio com jangada, com nordestino cangaceiro, com a orla. Isso teve o seu tempo, mas acho que já foi superado e a publicidade cearense já avançou muito em relação a isso, entendeu? Não, acho que propaganda é inovação. Acho que as pessoas estão preparadas para receber o novo. Agora, esse novo, ele não pode causar estranhamento, ele não pode ser novo demais. Ele tem que ter alguns elementos do que já foi feito. Aí, a partir daí, você encontra uma publicidade que fale bem de perto para as pessoas o que você quer falar, uma publicidade que seja eficaz. Olha, nós temos... Lembro muito bem de um jingle do início dos anos 60, que era de Avicedo, um produto do grupo J. Macedo, era uma ração para galinhas, na verdade. Então dizia: o galo acordou cedo, fez verdadeiro carnaval no galinheiro, pois foi ele quem comeu primeiro a ração balanceada Avicedo. Claro que isso dava margem a várias paródias, né? Nem todas inocentes. Nós tivemos a Neguinha do Pajeú, né? Que seria algo absolutamente impensável nos tempos do politicamente correto, uma ilustração racista e depreciativa da figura do descendente africano. O trabalho, especialmente do Você Pergunta, Agora Você Responde, eu acho um exemplo interessante de como resolver uma comunicação antes que era não tão interessante para algo que ficou diferente, né? O aluno de publicidade que se forma hoje, ele pensa que vai dominar o mundo. Ele, aluno de publicidade, pensa que vai dominar o mundo. Claro que ele não vai dominar, mas ele também não vai se frustrar por isso,
porque ele é camaleão. Então ele se transforma, ele vai aproveitar as oportunidades. Ele, quando sai hoje, ele sai 1 milhão de vezes melhor do que eu entrei. Ele tem todo um aparato teórico, ele tem toda uma formação técnica, ele tem toda uma visão de mercado, uma visão de mundo. Então, eu acho que é muito importante. Acredito que o futuro da nossa propaganda seja o mesmo futuro das mídias, do modo geral. É a interatividade, a possibilidade da gente romper essa barreira entre o emissor e o receptor. Todo mundo está envolvido no mesmo processo. É o receptor ser capaz também de fazer o seu comercial, colocar no YouTube. Ele tem feito isso muito bem, eu tenho feito isso muito, não sei se tão bem. E do emissor sair da Torre de Marfim e viver como é a realidade mesmo. Eu digo sempre que eu fui um publicitário que tive carro e tudo, mas eu sempre fui um publicitário que nunca abri mão de andar de ônibus, de saber como as pessoas falavam, o que é que elas queriam, sentir o cheiro delas. Eu acho que a gente não pode se dissociar da realidade onde a gente vive. E a realidade onde a gente vive, ela melhorou um pouco, mas ela ainda é muito perversa. Nós temos ainda uma linha de miséria muito grande no Brasil e no Ceará. Nós temos, assim, muitas pessoas que não têm acesso à informação, que não, então, que não têm acesso também aos bens de consumo. E se a gente não souber o que é que elas querem, como é que elas querem, se a gente não olhar nos olhos dela, se a gente ficar com os carros blindados, se a gente ficar nas torres, nas coberturas e tudo, a gente vai perder essa possibilidade desse contato, desse link com essas pessoas. Sem demagogia e sem frescura, eu acho que a gente tem que estar perto delas. Não é para elas que a gente está fazendo a publicidade, não são elas que pagam o nosso salário. Por que a gente vai rejeitá-las porque elas são feias? Porque elas cheiram mal, porque elas têm pano branco, porque elas não têm dentes? Não, elas são o espelho que reflete o que nós somos. Nós somos essas pessoas que às vezes a gente recusa. Eu acho que eu fui uma pessoa que passei, deixei algumas marcas, mas nem todo mundo se lembra mais de mim. Eu acho que vai ser bom. Agora eu vou estar nesse documentário, então olha, ele está vivo ainda, ele está bem, ainda está dizendo besteira. Mas o que é que eu fiz foi isso. O que é que eu vou fazer? Pretendo fazer muita coisa ainda, eu tenho muitos projetos. São eles que me mantêm vivo. No dia em que eu abrir mão deles, eu não estarei mais aqui. Cada vez mais gente esteja sendo bem preparada para chegar ao mercado e acrescentar, que a gente está precisando. O nosso mercado ainda tem muito espaço para gente boa. É difícil, um caminho difícil, não é um caminho fácil. Acho que já ouviram falar disso muitas vezes, não só aqui no Ceará, mas em grandes entrevistas de grandes criadores nacionais e mundiais. Mas o que eu tenho para dizer para a moçada jovem aí, que está na faculdade, que está a fim de entrar em propaganda, que se dedique, que leia muito sobre isso, que exercite muito e que procure lugares interessantes, onde tenham pessoas interessantes. Além dos livros e da técnica que você pode aprender em faculdade, acho que tem uma coisa interessante que é o convívio com as pessoas e o que você consegue ler dessas trajetórias que estão aí. Não, que eles continuem sendo instigantes, continuem, sendo criativos, continuem sendo teimosos. Eu acho que a teimosia é que move o mundo.